Oi, gente, vem comigo. Vamos finalizar então nesse encontro aí, aquele feedback, aquele retorno da lista de exercícios da recuperação paralela do primeiro trimestre, tá? Nos dois primeiros encontros, vocês acompanharam aí a resolução das 10 primeiras questões, né? E agora a gente vai trazer aí a resolução das 5 últimas questões daquela lista. Lembrando que o meu objetivo principal com esse retorno a vocês e esse feedback é que vocês revisem os conteúdos logaritmos e progressão aritmética, além de buscar ali, né, aquele contato, né, mais próximo com questões extraídas de processos seletivos de vestibulares de diversas instituições espalhadas pelo país, tá? Então, a gente vai seguir junto aí, não dispersa, concentra em todos os 5 vídeos aí desse retorno, tá? Dessa resolução dessas questões. Nesse vídeo, a gente vai resolver, então, a questão de número 11, tá? Então, vamos lá ver do que se trata essa questão. Vem comigo aí. Não distrai, não. Concentra, por favor. Vamos nessa, tá? Bom, essa questão, ela foi extraída da Universidade de Cuiabá, né? Capital do estado do Mato Grosso. E diga-se de passagem, essa instituição, ela foi a primeira instituição particular, primeira instituição aí privada instalada no estado. E ela fala para nós o seguinte, essa questão, lembrando que essa questão foi extraída da prova de 2019, tá? Então, aqueles estudantes que fizeram vestibular, provavelmente no final de 2018, almejando ingressar na instituição em 2019. Então, a questão fala o seguinte, uma pessoa submetida durante 4 meses a um regime alimentar para emagrecimento perdeu mensalmente o mesmo peso durante o tratamento. Sabendo-se que a soma de seu peso foi 250 quilogramas nos 2 primeiros meses e de 130 quilogramas nos 2 últimos, ao fim do regime, o peso da pessoa era... Bom, como o regime foi feito por 4 meses, então, o que a questão solicita aí, quando ele fala ao fim, né? Então, o que a questão solicita como alternativas a serem investigadas aí é o peso que essa pessoa alcançou no 4º mês, né? Bom, ele fala para nós o seguinte, ó, a pessoa perdeu, né, o mesmo peso, né, mensalmente, ou seja, isso nos leva a acreditar, então, que essa sequência de pesos do 1º ao 4º mês constitui uma progressão aritmética, uma PA, porque essa é a principal característica de uma PA, né? O fato de você ter crescimentos ou decrescimentos, né, fixos, constantes, termo a termo. Então, a gente vai ver aqui o seguinte, ó, nós podemos caracterizar o peso dessa pessoa nos 4 meses assim, ó, A índice 1, A índice 1 mais a razão, A índice 1 mais 2 vezes a razão, A índice 1 mais 3 vezes a razão. Então, eu vou denotar dessa forma os 4 termos que representará, então, os 4 pesos atingidos por essa pessoa durante essa etapa, né, de regime aí. Bom, qual que é o objetivo principal da questão, então? Descobrir isso aqui, ó, o peso que essa pessoa alcançou no 4º mês, que nós estamos denotando por A índice 1 mais 3R. Ó, para isso, nós temos duas informações importantes aí. Ele fala para nós que a soma, né, de seu peso foi de 250 quilogramas nos 2 primeiros meses e 130 nos 2 últimos. Ou seja, isso caracteriza para nós essas duas equações. Ó, nos 2 primeiros meses, portanto, o primeiro termo e o segundo termo dessa PA é 250, e a soma dos pesos dos 2 últimos meses, ou seja, o terceiro e o 4º termo da PA igual a 130. Quando a gente observa essas equações, a gente pode agrupar, né? Ó, A índice 1 mais A índice 1, 2A índice 1 mais a razão igual a 250. E na segunda equação, A índice 1 somado com A índice 1, 2 vezes esse A1, né? E 2 razões mais 3 razões significa 5 razões igual a 130. Qual que é o nome dessa estrutura matemática?
sistema linear constituído por duas equações e duas incógnitas. A gente fala linear pelo fato de que as incógnitas aqui são apresentadas de expoente 1, tá? Cada bloquinho depende de uma única incógnita, então repare, ó, né? Aqui um monômio, a gente fala de monômio, né? Esse bloquinho é constituído por A índice 1, aqui pela razão. Da mesma forma acontece na segunda equação. Então, essas equações são chamadas de equações lineares, e quando eu tenho um conjunto com duas ou mais equações lineares, a gente chama isso de sistemas lineares. Só deixando registrado que esse tema sistema linear será estudado mais a fundo, envolvendo inclusive equações com mais variáveis, sistemas com mais equações, durante o terceiro trimestre, tá? Desse ano, ainda segundo ano aí do ensino médio. Bom, como que a gente resolve um sisteminha como esse, né? Como encontrar o primeiro termo e a razão dessa PA? Lembrando que se eu tiver o primeiro termo e a razão, eu consigo gabaritar a questão, porque eu consigo encontrar lá, né, o que foi pedido, ó, ao final do regime, qual que era o peso dessa pessoa, ou seja, A índice 1 mais 3R. Bom, eu posso resolver esse sisteminha utilizando aqui o método da adição das equações, que na verdade está embutido dentro desse método chamado método por adição, a subtração, né? Então eu posso subtrair aqui uma equação da outra no sentido de eliminar uma das duas incógnitas. Se eu subtrair da primeira equação a segunda, olha o que eu terei escrito, ó. Então, os primeiros membros, tá aqui, sendo subtraídos, os segundos membros também subtraídos. Olha o que eu conquisto com isso. A gente vai ter, então, aqui, ó, nessa subtração, o 2A índice 1 menos 2A índice 1 zerou, né? Já era. E razão menos 5R, ou seja, 5 vezes a razão, produzindo menos 4R. E 250 menos 130, 120. Show de bola, cara. Olha só, a gente tinha lá um sistema com duas equações, duas incógnitas. Ao subtrair uma equação da outra, e aí tanto faz, tá? A ordem da subtração, eu optei em retirar da primeira a segunda equação, poderia ter sido feito na ordem contrária. Eu chego aqui agora numa situação muito simples, né? Uma equaçãozinha de primeiro grau, numa única incógnita, que é a incógnita R, né? Então agora fica fácil da gente resolver esse probleminha, ó. Se a gente dividir os dois membros aí por menos 4, ou, se você optar por aquela fala tradicional, o menos 4 multiplicando, portanto, ele vai passar dividindo, a gente chega nessa estrutura. Cuidado, tá? Quando você fala vai passar dividindo, não há troca de sinal, porque a explicação matemática é que, na verdade, estamos dividindo os dois membros pelo próprio menos 4. Com que intuito? É que menos 4 dividido pelo próprio menos 4 é 1. Então, aqui eu tenho 1R. E 120 dividir por menos 4. Eu tenho que dividir os dois membros por um mesmo divisor, no sentido de manter esta igualdade sendo equivalente à primeira, tá? Quer dizer, para não alterar o significado daquela equação que eu tinha anteriormente. Então, aqui agora, ó, 120 positivo dividido por 4 negativo, você pode ainda escrever dessa forma, né? Ó, positivo por negativo, negativo, e aí, chegando então que a razão é menos 30. De fato, esperava-se uma razão negativa pelo fato do contexto da questão abordar aí emagrecimento. Então, essa pessoa está perdendo peso, né? Então, é nesse caso que eu tenho agora a razão, para mim encontrar o primeiro termo e, portanto, conseguir gabaritar a questão, basta eu retornar o valor dessa razão em uma das duas equações. Se eu retornar a primeira, PC tanto faz, na primeira ou na segunda, tanto faz, cara, porque a razão foi encontrada a partir do que nós chamamos de uma combinação linear, ao eu subtrair uma equação da outra, tá? Então, essa razão ela foi encontrada a partir de uma combinação linear dessas duas equações. Isso é que me garante que, então, esse R, quando substituído na primeira ou na segunda equação, irá gerar para mim o mesmo valor do A índice 1.
Então, se eu substituir aqui o menos 30, olha o que eu terei lá. Ó. 2A1 menos 30 igual a 250. Outra vez uma equaçãozinha de primeiro grau, na incógnita, nesse caso, A1. Então, aí a gente pode somar 30 nos dois membros, ou aquela fala, né? 30 está negativo, vai passar para lá positivo. 2A1 igual a 280, e aí 280 dividido por 2, 140. Então, o A índice 1 igual a 140 e a razão menos 30. Vamos então para o gabarito da questão? Olha lá então, eu quero calcular o valor de A1 mais 3R. A1 é 140, R é menos 30. Então, ficou 140 somado a 3 vezes menos 30. Aquela fala de sempre, hein? Cuidado, multiplicação e adição. A prioridade é multiplicar primeiro, tá? Então, multiplicou menos 90, 140 menos 90, 50. Então, essa pessoa, ao final do regime, ao final dos 4 meses aí, né, lá no 4º mês, ela atingiu o peso de 50 quilogramas, gerando, então, aí o gabarito como item 02. Observe que a estrutura da prova da UNIC não caracteriza as alternativas em A, B, C, D, E, e assim como item 01, 02, assim até o 05. Diga-se de passagem, esse contexto dessa questão é um contexto interessante, mas assim, né, um pouco longe da realidade. Repare que a pessoa, então, ela iniciou o regime tendo o peso de 140 quilos e, ao final de 4 meses, chegou a 50, quer dizer, ela perdeu 90 quilos em apenas 4 meses. É meio contestável, né? Esse resultado da dieta aí. Bom, galerinha, mas o que vale, né? O que vale hoje foi toda a estrutura matemática, o entendimento, a aplicação aí do tema progressão aritmética na resolução dessa questão. Show de bola! A gente então agora vai aí para a próxima questão, a questão número 12. Acompanha, por favor, então a próxima videoaula trazendo a resolução dessa questão. Não desiste, vamos junto aí, não dispersa, não vai fazer nada não. Continua aí assistindo as videoaulas, tá? Te espero então lá na questão número 12. Vamos junto!